Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Olá, olá, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega, aqui pela sua rádio SDS 93.3. Hoje, dia 30 de outubro de 2025. Eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega de Matão, estarei com você até as 9 horas da manhã, trazendo para você a palavra de Deus, o Santo Evangelho desta quinta-feira e também o nosso terço da comunidade, onde todos nós somos convidados a estar em oração, intercessão, nos colocando diante da presença do Senhor para assim rezarmos, elevarmos a Ele as nossas preces, os nossos pedidos. Nós também teremos o nosso recado de Deus, uma pequena parábola, história, onde você pode tirar as suas conclusões, tirando grandes lições para a sua vida. Então, até as 9 horas da manhã você fica comigo e nós ficamos na melhor companhia, na companhia de Deus. Aumenta o som do seu rádio. Evangelho do Dia. E vamos nesse momento acolher a palavra de Deus, o Santo Evangelho desta quinta-feira. Deus que nos convida à oração, Deus que nos convida à conversão, à mudança de vida, Ele que nos indica o caminho certo. E através do Evangelho nós temos clareza da vontade de Deus para a nossa vida. E o Evangelho desta quinta-feira é de Lucas, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, alguns fariseus avisam a Jesus de que Herodes quer matá-lo. Mas o Senhor não se intimida. E com firmeza e serenidade ele responde: Ide dizer a essa raposa: Eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Veja que Jesus ele mostra que nada, nem o medo da morte pode desviá-lo da missão que o Pai lhe confiou. E ele segue o seu caminho com fidelidade, com coragem, consciente de que o sofrimento e a cruz fazem parte do plano divino da salvação. E eu e você também precisamos ter essa consciência. Quando assumimos o cristianismo, quando assumimos ser discípulos de Jesus, caminhando com Jesus, nós temos que ter clareza de que nós não seremos isentos de sofrimento e nem de cruzes. Mas é importante que nós sejamos fiéis, que nós tenhamos a coragem e que sejamos determinados a cumprir a missão que Ele nos confiou. Em seguida, o Senhor ele lamenta profundamente sobre Jerusalém, dizendo que Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. E esse é o grito de dor de amor de Jesus. Jesus não fala com raiva, mas com um coração ferido de quem ama e vê aquele que é amado se perder. Ele queria reunir o seu povo, o povo de Deus, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas ele foi rejeitado por esse mesmo povo. Ainda assim, o amor de Cristo permanece, um amor que não desiste, mesmo diante da indiferença humana, tal qual o amor de mãe que tantas vezes exorta o filho para que não caminhe num caminho de sofrimento, de tristeza, um caminho que desvia a sua conduta, a sua idoneidade, os seus valores. E, no entanto, o filho rejeita os conselhos da mãe, rejeita a exortação da mãe. No entanto, essa mesma mãe continua amando até as últimas consequências, amando até o fim da própria vida. E esse evangelho de hoje, ele nos convida a refletir quantas vezes também nós rejeitamos os apelos de Deus. Quantas vezes Ele tenta nos reunir sob suas asas, nos protegendo, nos guardando, dando-nos perdão, paz, mas, no entanto, preferimos seguir nossos próprios caminhos. Preferimos seguir muitas vezes nossos erros, nossas ideias, nossos planos, nossos projetos. E Jesus continua chorando sobre cada coração que se fecha à graça, que se fecha ao seu amor, à sua misericórdia. Contemplar esse trecho é deixar-se tocar por esse amor paciente de Cristo, que não se impõe, que não impõe, mas que chama, que convida. E Ele continua dizendo a cada um de nós: quantas vezes eu quis te reunir sob as minhas asas. Que hoje nesse Evangelho possamos acolher esse convite de Jesus, permitindo que o Senhor reine verdadeiramente em nossa vida e que nos deixemos ser protegidos debaixo da proteção das asas, da graça, do braço poderoso de Deus, e que não tentemos seguir outros caminhos senão aquele que o próprio Senhor nos indicar, quer que nós sigamos e caminhemos. Então vamos rezar com esse Evangelho de hoje, pedir essa graça ao Senhor da fidelidade, da permanência junto dEle. Senhor Jesus, que nada nos afaste da Tua vontade. Ensina-nos a perseverar na missão que nos confiaste, mesmo quando o caminho parecer difícil. Dá-nos, Senhor, um coração dócil, capaz de reconhecer e acolher o Teu amor, e de permanecer sob Tuas asas, Tua segurança, Tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a ser fiel aos Teus planos, à Tua missão sobre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço, Alfa e Ômega. E nesse momento eu convido você a tomar o terço nas tuas mãos para juntos rezarmos, elevarmos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, o que você traz no seu coração para esse momento. Qual é a sua intenção? Qual é o seu pedido? O que você gostaria de apresentar a Deus nesta hora do nosso terço? Apresente, coloque diante do Senhor a sua intenção, o seu pedido de oração. Seja por você mesmo, por alguém que você sabe necessitado da presença, da graça, da misericórdia de Deus, pela sua família, pelos seus, por aqueles que estão morando com você, aqueles que estão distantes de você, por aqueles que você conhece, mas também por aqueles que você não conhece, mas que você sabe que estão precisando da graça e da misericórdia de Deus. Pelo nosso mundo em guerra, quantas guerras, quantas destruição de famílias, de pais, filhos órfãos, quanta situação por causa da ganância, por causa das situações que países querem terras, propriedades, lugares, vantagens sobre outros países e com isso matam os seus habitantes, os seus civis.
Queremos apresentar a Deus os doentes, as pessoas que nós conhecemos, mas que também nós não conhecemos, que estão necessitados da restauração da saúde, da recuperação física, espiritual, afetiva, humana. Queremos colocar os doentes nos hospitais, nas clínicas de recuperação, nas clínicas mentais. Queremos apresentar todos e cada um dos doentes para que eles possam recuperar a sua saúde, ser confortado na sua enfermidade, na sua doença. Queremos também apresentar nossas crianças, nossos filhos, netos, sobrinhos, pessoas que precisam da proteção, da graça, da misericórdia de Deus, os indefesos, aqueles que não têm voz nem vez, mas que precisam de alguém para defendê-los do mal. Queremos apresentar a Deus esses nossos pedidos, pedir que São Miguel Arcanjo, que os santos anjos da guarda possam acampar ao nosso redor e ao redor daqueles que nós amamos. Por isso, queremos colocar todas essas intenções no coração de Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também, como nossa querida mãe, possa nos ajudar nesse vale de lágrimas, nesse momento de tormenta, nesses momentos difíceis da nossa vida, decisões que precisamos tomar, famílias divididas, corações divididos, famílias em crise, em conflitos, esposo, esposa, filhos e pais, netos, sobrinhos, noras, sogras, enfim, todos aqueles que estão precisando da paz no coração, na família, em todos os ambientes de trabalho. Apresentamos ao Senhor essas intenções, aquelas no nosso coração, e pedimos a intercessão, a ajuda, a graça de Deus, para que nós possamos vencer cada uma das tentações da nossa vida. Portanto, rezemos iniciando o nosso terço com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós.
Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva,
A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. E chegou o nosso recado de Deus, esse recado que Deus quer dar para você, quer dar para mim, quer nos ensinar, quer nos admoestar, nos exortar, nos indicar o verdadeiro caminho, um caminho de santidade, um caminho de felicidade. Para isso, precisamos ouvi-lo e atentamente, através de uma pequena história, parábola, Deus quer nos dar grandes lições. Ele quer nos ensinar que muito mais importante é construirmos pontes ao invés de cercas, fazer ligações ao invés de interromper com muros, com preconceitos, com ideias preconcebidas e fazer com que as distâncias encurtem, fazer com que os corações se unam e fazer com que a nossa vida esteja mais em comunhão com o Senhor. Então, ouça com bastante atenção esta pequena parábola e que você possa refletir na sua vida como andam os seus relacionamentos. Se você tem ainda a oportunidade de construir pontes, que você possa fazê-lo, permitir que esse divino construtor, arquiteto, marceneiro, pedreiro, enfim, aquilo que Deus é na nossa vida, possa nos unir a outros corações. Ouça com bastante atenção. 2 irmãos moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho. Viviam em tranquilidade, em harmonia, em paz. Certo dia os irmãos tiveram uma grande discórdia. Isso, eles brigaram feio. E foi a primeira grande desavença em toda uma vida de companheirismo, onde sempre trabalharam lado a lado. De repente tudo mudou. As conversas diárias foram trocadas pelo total silêncio de ambas as partes. E certa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. Ele foi atender e um homem falou: "Bom dia, senhor. Eu sou carpinteiro e procuro trabalho. Será que você tem algum serviço que eu possa executar aí nas suas terras?" O irmão mais velho falou: Não tenho nada não. Mas após uma breve reflexão, o fazendeiro respondeu: "Olha, pensando bem sim, viu? Está vendo aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu principal inimigo. Esse vizinho, que na realidade é meu irmão mais novo, é alguém que resolvi manter a maior distância possível. Nós brigamos feio, e eu não consigo mais suportá-lo. Está vendo aquela pilha de madeira ali no celeiro? Está vendo toda aquela área que divide as nossas terras? Use então as ripas de madeira e construa algo que resolva o meu problema. Você é capaz de construir uma cerca bem reforçada?" "Claro que sei, esse é o meu trabalho", disse o carpinteiro. "Entendo a situação, claro. Mostre-me onde estão as ferramentas e eu farei o que você precisa para resolver o problema." E o homem ficou ali, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, ele não acreditou no que viu. Em vez da cerca, uma ponte havia sido construída, ligando as duas margens do riacho. Embora fosse um belo trabalho, o fazendeiro ficou doido da vida, ele se enfureceu. "Que atrevimento é esse? O que você pensava quando eu contei tudo que te contei, hein?" Ele ficou realmente nervoso. Enquanto apontava para a ponte diante do sorriso enigmático do carpinteiro, ele avistou vindo ali pela nova ponte o irmão mais novo, com os olhos marejados, cheios d'água. Ele estava emocionado, chorando, e de braços abertos, ele andou até a metade da ponte e parou dizendo: "Depois de tantas ofensas que falei a você, você mostrou que a nossa amizade era maior, a ponto de mandar fazer essa ponte. Olha, meu irmão, eu estou envergonhado com o seu amor. Você pode me perdoar?" Foi quando algo se quebrou dentro do coração do irmão mais velho, do fazendeiro. E num só impulso ele correu na direção do irmão e eles se abraçaram, chorando no meio da ponte.
O carpinteiro começou a fechar ali a sua caixa de ferramentas e dirigir-se à saída da fazenda. E os irmãos gritaram: "Oh, espera um pouquinho, fica com a gente tem muitos outros trabalhos aqui para você." O carpinteiro sorriu e disse: "Seria bom poder ficar, mas tenho outras pontes a construir." Meu irmão, minha irmã, que sejamos construtores de pontes, que possamos ser instrumentos de paz, de reconciliação, de misericórdia, de amor. Enquanto o mundo nos pede, nos grita para construir cercas, muros, agir com vingança, com raiva, Deus nos pede para sermos ponte, para construirmos pontes, para sermos instrumentos de paz, de amor e de misericórdia. Que Deus te ajude sempre a ser ponte. Seja assim, instrumento vivo nas mãos do Pai, instrumento de amor, instrumento de paz. É isso aí, com a graça de Deus, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. E hoje o Evangelho ele nos recordou o amor incansável de Jesus por cada um de nós, que nunca desiste de nós, mesmo quando nos afastamos dele. E o Senhor continua batendo a porta do nosso coração, desejando reunir-nos sob suas asas de misericórdia. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra desperte em nós a coragem de seguir o caminho da fidelidade, confiando sempre na proteção e no amor de Deus. E antes de encerrarmos o nosso programa, vamos rezar. Vamos nos colocar diante de Deus, apresentando a Ele o nosso coração em gratidão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento de graça e de encontro contigo. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando te rejeitamos, tu continuas a nos chamar com ternura e paciência. Aumenta em nós o desejo de permanecer sob tuas asas, acolhendo o teu amor e vivendo segundo a tua vontade. Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que sempre acolheste com fé o plano de Deus, intercede por nós, ajuda-nos a caminhar para o céu. Ensina-nos a dizer sim todos os dias e a continuar com confiança esse caminho de salvação mesmo nas horas difíceis. A ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda gratidão, hoje e sempre. Amém. E assim nós encerramos o nosso programa Alfa e Ômega. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. E amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Não perca a oportunidade de se unir a Deus e estar próximo do Senhor e de curtir muitas músicas e uma programação vasta que vai te ajudar no caminho para o céu. Então, até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.